Bom, estamos de volta então para a segunda aula, continuando fisiologia humana, agora falando sobre o sistema cardiovascular. Então, a nossa apostila propõe 2 aulas para o assunto, porque realmente tem bastante coisa para ser trabalhado, embora boa parte do que é trabalhado acaba sendo um pouco revisão do que vocês tiveram lá de conteúdo no fundamental. Então, alguns conceitos, né? As divisões do coração nas cavidades, mas sim vem muita novidade também, principalmente no que diz respeito à interpretação de gráficos relacionados à variação de pressão e de volume de sangue nos vasos. Então, já pega aí um nível mais elevado de questões como, por exemplo, as que costumam entrar em segunda fase, né? A FUVEST, em particular, é um tipo de vestibular que gosta muito da fisiologia humana, que sempre está trazendo questões, né, de fisiologia humana, questões bem elaboradas, questões bem sofisticadas, similares a essas que a gente vai estar abordando dentro deste conteúdo. Vamos lá? Eu vou usar agora com vocês o Planeta Bio, que ele está um pouco mais dinâmico, um pouco mais ilustrado. Nesse conteúdo, nesse assunto, ele está um pouco mais visual, né, e didático do que a própria apostila. Muito bem. Então, falando aqui de forma inicial, uma introdução, né? O sistema circulatório, como a gente costumava chamar mais antigamente, e cardiovascular, como a gente costuma chamar agora, como todo sistema, é um conjunto de órgãos, e os órgãos que compõem esse sistema são basicamente 2, que é o coração e os vasos sanguíneos. Aí a gente subdivide vasos sanguíneos em artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares. Tá ok? Então, vamos estudar inicialmente o coração, que é o órgão, um dos órgãos, é o órgão principal nesse sistema, afinal é ele que vai impulsionar o sangue. O coração, ele é um órgão, então ele é um conjunto de vários tecidos, onde predomina o tecido muscular cardíaco, que é o responsável justamente pela movimentação, pela contração e relaxamento do coração. Tá certo? Sheila, e o sangue? A gente não considera dentro desse sistema o sangue? A gente vai falar dele, mas a gente lembra que o sangue, ele não é um órgão, e sim um tecido. Então, é momento também da gente falar um pouco do sangue, né? Embora nós já tenhamos estudado recentemente tecido hematopoético, mas se retoma alguns elementos desse conteúdo e acrescenta outros, principalmente no que diz respeito às funções, aos diferentes papéis que o sangue desempenha no sistema circulatório. Ok? Então, nós vamos lá, primeiramente, falar de coração, né, da estrutura, da anatomia do coração, para depois entender o seu funcionamento, tá? Ok, então o coração, né, dos mamíferos em geral, isso inclui a gente, é constituído de 4 cavidades bem definidas. As 2 menores superiores são os átrios e as 2 maiores inferiores são os ventrículos, né? Estão aí separadas, átrio e ventrículo estão separados por uma válvula. Essas válvulas todas, que aqui estão designadas por V1, V2, V3 e V4, todas elas têm nomes e não é importante que vocês saibam esses nomes, não. Então, não se prendam a decorar nome de válvulas. O importante é saber que elas existem, porque afinal é a abertura delas que promove a descida do sangue do átrio para o ventrículo, né? Assim como essa válvula vai abrir aqui, né, para que o sangue do ventrículo vá para a artéria, tá certo? Então, a válvula permite a passagem aí do sangue para as diferentes cavidades. Então, basta saber isso, não é?
Em termos de desenho anatômico, a gente sempre tem que tomar um certo cuidado com a questão direito e esquerdo, né? Direita e esquerda, porque eu tenho que considerar, né, a imagem aqui como se eu estivesse vendo uma pessoa de frente. Portanto, o meu lado direito, né, em relação à pessoa que está à minha frente, fica invertido, tá? Por isso que o lado direito a figura está aqui, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, são as 4 cavidades do coração. O sangue sempre entra no coração pelos átrios e deixa o coração pelos ventrículos, tá? Então, isso é um esquema que não muda, sempre desse jeitinho, ok? Entra pelo átrio, sai pelo ventrículo. Ok, o que mais que nós vemos aqui neste esquema, né? Lado direito e lado esquerdo estão separados por uma musculatura, né? É um septo que separa aqui os dois lados. Embora no processo de desenvolvimento do embrião, isso seja gradativo. Então, o primeiro coração que surge no feto é um coração que tem apenas 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, ok? Similar aos peixes, similar aos ciclóstomos, aos vertebrados mais simples, correto? Depois acontece o aparecimento do segundo átrio, então são 2 átrios e um ventrículo, similar ao que acontece nos anfíbios, no grupo dos anfíbios, e finalmente nós temos aí os 4 cavidades, embora ainda os ventrículos se comuniquem, então a mistura de sangue no ventrículo, como ocorre nos répteis, e por fim as 4 cavidades ficam completamente isoladas, tá? Só não aqui os átrios em relação aos ventrículos por causa das válvulas, mas lado direito e lado esquerdo ficam completamente isolados. Há uma abertura que fica aqui, chamada de forame, né? Que em algumas pessoas demora um tempo a mais para fechar. Então, às vezes, o bebê nasce e o forame ainda está aberto e com o tempo, né, ele se fecha naturalmente. E em outras pessoas, essa abertura ela não se fecha e aí precisa de uma intervenção cirúrgica. Nesse caso em que permanece essa abertura e que, portanto, ocorre mistura de sangue aqui, lado direito e esquerdo, a gente chama esse pequeno problema aqui de... fugiu o nome. É sopro, não é? Sopro no coração, tá? Quando há uma mistura de sangue aí entre os ventrículos, tá certo? No lado direito do coração só circula sangue venoso, que é o sangue que é rico em gás carbônico, tá certo? Já do lado esquerdo só circula sangue arterial. Essa informação ela é muito importante porque é ela que vai determinar todo o resto, tá? Ela que vai determinar o circuito, né, para onde o sangue, de onde o sangue vem e para onde ele vai. Você não precisa decorar isso, basta pensar, raciocinar, mas você tem que saber que do lado direito só passa o sangue venoso e do lado esquerdo o sangue arterial. Ainda falando um pouco de anatomia do coração, a gente nota que os ventrículos são muito maiores do que os átrios, é verdade? Isso faz todo sentido, porque os átrios, eles recebem o sangue de volta do corpo, ok? E como são musculares, vão ter que fazer força, vão ter que contrair para empurrar esse sangue apenas para a parte de baixo, que é o ventrículo, tá? Então, é uma parte menos musculosa, né? Já os ventrículos possuem uma musculatura muito maior e muito mais robusta, porque a contração dos ventrículos precisa impulsionar o sangue para todo o corpo. Tá? Então, a gente entende o porquê o ventrículo ser maior, porquê ter mais musculatura aqui, tá bom? Especialmente, né, isso já caiu em vestibular,
do lado esquerdo. Pode parecer só um detalhe, né? Por que que o lado esquerdo, o ventrículo esquerdo, tem mais musculatura do que o lado direito? Como do lado direito passa sangue venoso, este sangue ele tem que ser direcionado aos pulmões, né? Para ter a troca gasosa, para deixar o gás carbônico, né? E recuperar o oxigênio. Muito bem. O coração está no centro do tórax, né? Os pulmões estão logo ao lado. Então, dá para perceber, né? Existe uma lógica aí que, embora todo o ventrículo seja de uma musculatura mais robusta, menos no ventrículo direito, ele vai ter que fazer menos força porque a distância é mais curta, né? A gente chama de pequena circulação, quando vai até o vizinho e volta, vai até os pulmões e volta, correto? Já o lado esquerdo, né? Ele vai ter que bombear o sangue para todo o corpo, e isso explica o porquê da musculatura mais robusta para o lado esquerdo. O coração ele está localizado no tórax, bem no centro do tórax. Isso também é questão aí que entra em discussão, porque algumas pessoas dizem que o coração está do lado esquerdo do peito. Não, ele está bem no centro do peito, bem no centro do tórax. Mas, de fato, a gente tem uma percepção de que parece que ele está mais do lado esquerdo, e isso se deve a dois fatores. Um deles é que o coração está inclinado, né? Então, o ventrículo esquerdo ele está apontado para este lado esquerdo aqui, né? Então, a parte mais robusta do coração justamente está voltada para o lado esquerdo, tá? E como ela é a mais robusta, ela faz mais força. Então, é isso que nos dá a impressão de que o coração está do lado esquerdo. Não, ele não está no lado esquerdo, mas esta inclinação do coração e o fato do lado esquerdo, ventrículo esquerdo, ser mais robusto é o que dá essa percepção. Tá ok? Muito bem. O que mais aqui que nós podemos falar aproveitando essa imagem? Bom, já vou falar um pouquinho para vocês do conceito de artéria e veia, né? Porque que eu falei para vocês do coração, mas aí a gente precisa falar um pouco também do segundo elemento, que são os vasos. Vou começar pelas artérias e veias, né? A gente define da seguinte maneira: as artérias, né? Aliás, as veias são os vasos que vêm para o coração, enquanto as artérias são os vasos que deixam o coração. Para a gente não se confundir, eu criei mais ou menos uma didática aí, um esqueminha, né? Então, você associa o fato de quê? De que a veia vem. Veia é aquele que vem para o coração, quer dizer que ela está ligada nos átrios. As veias sempre se ligam aos átrios, perfeito? Ah, Sheila, mas eu tô vendo essa daqui, ó, tá aqui embaixo. Não, ela entra por trás, mas ela vai desembocar aqui no átrio. Ela entra por trás do ventrículo, mas ela vai abrir aqui no átrio. Então, a veia sempre está em conexão com o átrio e é aquele vaso que vem. Veia vem. E a artéria é o vaso, ao contrário, que deixa o coração, né? Eu costumo fazer um comparativo aqui também, uma dicasinha e um macetezinho para lembrar. Que quando a gente se despede, a gente costuma falar assim, até breve, até logo, né? Até mais. Então, esse até da despedida deve lembrar a artéria. Então, a veia é o vaso que vem, a artéria é aquela que diz até logo, tchau, tô saindo. Então, assim, você não confunde as coisas. Porque ainda há quem diga que veia é o vaso por onde circula sangue venoso e artéria é o vaso por onde circula sangue arterial. Isso não é verdade. Teve uma questão da Unicamp que foi justamente, né, deu isso como uma afirmação e pediu para você fazer a discussão. Então, isso não é verdade. Veia é o que tem sangue venoso. Não, né? Nós temos veias com sangue venoso, temos veias com sangue arterial. Depende o destino dela. Se o destino é o pulmão, ela vai ter sangue venoso. Se o destino é o corpo,
ela tem, né? Aliás, se o sangue vem do corpo para o coração, né? Ele vem oxigenado. Não, do corpo ele vem sem oxigênio. Se ele vem do pulmão, ele vem oxigenado. Portanto, tem veia com sangue venoso, tem veia com sangue arterial. E o mesmo vale para as artérias. Tem artéria com sangue venoso, tem artéria com sangue arterial. Então, não dá para dizer isso. A definição tem a ver com o sentido da circulação. Veia, o vaso que vem, está conectado aos átrios. Artérias são os vasos que deixam o coração, então eles estão conectados aos ventrículos. Beleza? Outra coisa, átrios e ventrículos têm movimento coordenado, né? De modo que primeiro ocorre a contração lá em cima dos átrios, enquanto o ventrículo está relaxado, né? Isso faz sentido porque a contração dos átrios impulsiona o sangue para os ventrículos, então enche os ventrículos de sangue. Então, enquanto os átrios se contraem, os ventrículos relaxam. Depois ocorre o contrário, né? Os ventrículos contraem, tá? E os átrios relaxam, porque ele vai impulsionar o sangue para o corpo, mas este sangue, depois de passar por todo o corpo, deve retornar aqui aos átrios. Então, eles sempre precisam estar relaxados para receber o sangue de volta. A questão é que, em termos de sistema circulatório, nós não usamos para os termos contração e relaxamento, que é próprio da musculatura, tá? Nós usamos os termos sístole e diástole, sendo a sístole a contração do coração e a diástole o relaxamento. E aí eu também criei um macetezinho para ajudar vocês a lembrar, gravar isso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui as duas palavras, vamos observá-las um pouquinho, né? Então, eu disse que sístole é a contração, né, do coração, sístole. É a contração do coração e diástole é o relaxamento. Vamos escrever aqui, ó. Diástole. Então, é uma coisinha meio boba, diástole, mas que ajuda pra caramba na hora de lembrar o esqueminha aqui, o que é contração, o que é relaxamento. Então, num determinado momento da minha vida pedagógica, me caiu assim a ficha de que a palavra sístole contém a letra I, que é uma letra que gera um som apertado, I, né? A gente fecha para falar. Enquanto a palavra diástole tem a letra A, que é uma letra que para pronunciar a gente abre, né? Então, sístole aperta, né? O I pressiona. Diástole relaxa, tá? Então, faz essa associação aí da letra da palavra, aí você não esquece, não confunde um com o outro, tá bom? Então, grava aí a minha dica: sístole, contração, diástole, abre, relaxa, tá bom? Então, quando os átrios estão em sístole, os ventrículos em diástole e vice-versa. Então, há um revezamento aqui. E para coordenar sístole e diástole de átrios e ventrículos, vou aqui um pouquinho para o último slide, acho que é ele que vai mostrar isso. Não, deixa eu ver se é esse. Isso. Nós vamos ter aqui dois nodos no coração. Um que é o atrial, sino atrial, porque está aqui na altura dos átrios. E o outro que é atrioventricular, porque está entre os átrios e os ventrículos, está no meio do caminho. Sheila, o que é isso? O que são esses nodos? Sino atrial, sino atrioventricular.
Bom, esses nodos são concentrados de neurônios, né, nessas regiões particulares do coração, que dão a ele uma certa autonomia no funcionamento. Olha só, eu não estou dizendo que o coração ele está desvinculado do comando do sistema nervoso central. Não, não está, né? E lembrando que de sistema nervoso central, quem é que está responsável pela contração sístole e diástole do coração? Não é o cérebro, não é o cerebelo, é o bulbo, aquela região particular lá do tronco encefálico, é ela que, né, vai controlar contração, relaxamento, por meio de nervos, parzinho, né, de nervos simpático e parasimpático. Então, um manda contrair, outro em seguida manda relaxar e fica esse revezando, né? Contrai, relaxa, sístole, diástole, sístole, diástole, tá bom? Então, a informação vem lá do bulbo. Mas a questão é que é como se o coração tivesse ali um mini cérebro, um mini sistema nervoso próprio, tá? Que vai integrar, vai coordenar essa sístole e diástole. Então, primeiro vem o estímulo para sístole dos átrios, olha só. Então, primeiro vem esse sinal, contrai os átrios aqui em cima. Depois, o segundo sinal, logo em seguida, né, relaxa os átrios e contrai os ventrículos. Tudo bem? Então, cada um desses nodos vai comandar, controlar o batimento cardíaco. Por isso que a gente diz que o som do batimento cardíaco são dois, né? O tum-tum do coração. O primeiro tum, né, que é mais fraco, que é a sístole dos átrios. Lembra que os átrios têm menos musculatura, então a contração é mais suave. E o segundo tum do coração é a sístole dos ventrículos, aí mais forte, de modo que fica assim, tum, 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 tum. O segundo tum é sempre mais forte, tá? Porque corresponde à sístole dos ventrículos. Então, primeiro vem a dos átrios, em seguida vem a dos ventrículos. Mas sempre o som da batida do coração está relacionado à sístole. Tudo bem? Coordenada aqui por esses nodos. Esses nodos são popularmente chamados de marca-passo. Então, você já deve ter ouvido falar, o coração tem um marca-passo, que é ele que vai ditar o ritmo de batimento e vai sincronizar. Se esse marca-passo está funcionando mal, né, a pessoa tem arritmia, quer dizer que o coração está batendo num ritmo meio descompassado, entre átrio e ventrículo está meio fora, né, de ritmo, fora de esquema. Ou pode estar assim, devagar demais, ou pode estar rápido demais, e isso interfere na pressão arterial, pode afetar a saúde da pessoa, pode provocar a morte da pessoa, enfim, tem a ver com esse marca-passo aqui, né? E agora tem pessoas que têm um marca-passo artificial, né? Que são pessoas cujos nodos já, por causa de idade ou por causa de problemas degenerativos, eles não funcionam bem. Então, a pessoa já tem, né, problema de coração. Então, é implantado no peito da pessoa um aparelho, né, mecânico com fios que disparam correntes elétricas que vão, então, atuar como se fossem esses marca-passos naturais do coração, né? Quem tem esse marca-passo aí, ele tem uma bateria que tem uma durabilidade relativamente longa, mas de tempo em tempo precisa fazer uma cirurgia para trocar a bateria do marca-passo, porque ela vai falhando, que é um aparelho, né? Então, vai acabando a bateria. Mas é um aparelho que é implantado logo abaixo da pele, tá? Então, não é uma cirurgia assim, nossa, vai ter que abrir o peito da pessoa. Não, né? Ela é mais superficial, que o aparelho está logo abaixo da pele, né? Mas tem a função de corrigir problemas aí de mau funcionamento dos nódulos do coração. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender Sheila, direitinho? esse negócio de tomar aquele remédio para baixar a imunidade e tal, para não.
Por causa que você não tem uma coisa que não é sua no seu corpo. Ah, sim. É uma coisa que não é minha, porque é uma máquina, certo? Mas a reação mais severa do nosso organismo se fosse algo biológico, tá? Então, eu não sei se no caso dos usuários de marca-passo tem que tomar imunossupressor. Eu acho que não, né? Porque não sei te explicar, teria que fazer essa pergunta para um médico mesmo, né, para ver se... Eu acho que não. Eu posso até tentar, ver se eu lembrar, perguntar para o meu sogro ele tem marca-passo, mas eu não sei se ele tem muito pouca instrução, então eu não sei se ele vai saber me responder, provavelmente não, né? Mas eu acho que ele não faz uso de imunossupressor, não, tá? Muito Ô, bem. Sheila, Oi, pode uma falar. coisa antes. Mas se tem bateria que você falou, né? Mas não Isso. seria, tipo, mais vantajoso usar a energia, tipo, térmica do corpo? Ou não tem alguma coisa assim Eu ainda? acho que não é suficiente. Precisa de uma descarga Hum. elétrica um pouco mais forte, tá? Ah, entendi. É por isso que tem que colocar o aparelho. E aí, pessoas que usam marca-passo também tem que ter um cuidado grande, né? Porque, não sei se vocês já repararam, quando a gente vai entrar em banco, tem aquela catraca, né, da entrada. Então, você não pode estar com nada Uhum. metálico. Você tem que tirar, muitas vezes, um relógio, né? Deixa o celular ali. Só que se a pessoa tem marca-passo, ela não pode passar na catraca, porque o sistema trava o marca-passo, a pessoa pode morrer ali de parada cardíaca. Então, a pessoa que tem marca-passo, se ela vai ao banco, ela tem que conversar ali com o guarda, né? Mostrar, né, que ela tem o marca-passo e para ela entrar numa outra porta lateral, ela não pode passar pela catraca. Então, tem ali alguns cuidados que precisam ser tidos para evitar problemas com o marca-passo, tá? Muito bem, vamos aqui, né? Eu falei um pouco para vocês dos vasos, né? Os vasos que vêm para o coração, que são as veias, os vasos que deixam o coração, que são as artérias, né? Mas aqui nós vamos dar nomes a estes vasos. E isso, para a gente entender, para a gente gravar esses nomes, tá? Que aí não tem muito como, tem que ser memorizado mesmo. Fica mais fácil se a gente entende a circulação sanguínea, se a gente entende como é que funciona a circulação. Então, primeira coisa é lembrar, lado direito só sangue venoso, aqui está simbolizado pelo tom azul, porque é fato, quando o sangue está com um teor aumentado de gás carbônico, ele fica com uma coloração mais escura, tendendo mais para um roxo. Seria exatamente azul, tá? Seria mais um roxo, um vermelho bem escuro, quase roxo. Quando o sangue ele está levando o oxigênio, ele fica de um vermelho mais vivo. E faz todo sentido, sabe por quê? Lembra que a hemácia, ela tem ferro, não tem? E quando o ferro, que é um metal, reage com o oxigênio, o que acontece com ele? Oxida. E que cor tem o ferro oxidado? Ferrugem, né? Avermelhado. Então, o que explica um sangue com oxigênio ter uma coloração vermelha mais viva? É isso, né? Ele está ligado ao ferro da hemoglobina da hemácia, então essa reação altera a cor. E por isso que a gente simboliza aqui o sangue arterial de vermelho e o venoso de azul, tá certo? Vamos lá. Este vaso número 1, que vem, tem dois ramos, um que vem de cima, um que vem de baixo, né? E são conectados aqui o átrio direito. Já que vem ao coração, já sabemos que é uma veia. Qual é o nome desta veia? Então, eu costumo dizer assim, que a gente dá para dividir esse circuito em dois destinos. Ou o sangue está indo para os pulmões, ou ele está indo para o resto do corpo. Tá bom? Ou ele vem, ou ele vai dos pulmões, ou ele está indo ou vindo do resto do corpo. Tá? Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Bom, a veia vem, então o sangue está chegando aqui no átrio direito, e como é o lado direito é venoso. De onde será que vem o sangue, já que ele está venoso?
De onde ele está vindo? Do corpo. Só pode estar vindo do corpo, porque deixou o oxigênio lá e pegou o gás carbônico. Tá? Então não precisa decorar. Agora, se tem a ver com pulmão, você vai chamar esse vaso de veia ou artéria pulmonar. Se não tem a ver com pulmão, aí você dá um outro nome. Por exemplo, essa daqui é veia porque vem e é a veia cava. Então não é pulmonar, porque não vem do pulmão, vem do corpo. Beleza, então essa daqui é veia cava superior, veia cava inferior. Por quê? Porque você tem corpo do coração para cima, mas você tem corpo do coração para baixo. Então, todo o sangue do corpo na parte de cima vai para o átrio direito pela cava superior e o sangue do corpo na parte de baixo volta para o átrio direito pela cava inferior. As duas desembocam aqui no átrio. Beleza, passou a primeira válvula aqui, chegou no ventrículo direito vai empurrar o sangue, vai sair do corpo. Se vai sair, é artéria. Agora vamos pensar, qual é o tipo mesmo de sangue? Venoso. E o ventrículo vai empurrá-lo para onde? Para onde que eu tenho que mandar o sangue venoso? Pulmão. Claro! Por quê? Porque é lá no pulmão que vai acontecer a troca gasosa, é lá que eu vou deixar o gás carbônico, né? Pensa se você dissesse assim, é para o corpo. Só se você quisesse matar o corpo, né? Daí você manda sangue com gás carbônico para as células do corpo. Não, gás carbônico você quer jogar fora, então você manda ele para o pulmão. Muito bem. Então, sai do coração é artéria? É artéria. Vai para o pulmão? Tem a ver com pulmão? Então, essa aqui é a artéria pulmonar. Que se divide em duas, porque você tem dois pulmões, um do lado direito, um do lado esquerdo. Então, você tem a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda. Sabe que a artéria é sangue, artéria, tipo, Tá vendo? oxigênio. São artérias. Ai! Desculpa aí, gente. São artérias e são artérias que estão levando sangue venoso, olha só. Veia com sangue venoso, beleza? Artéria com sangue venoso. Né? Então, Aquela que entra no átrio esquerdo também é veia, então? isso, entrou no coração é veia. Entrou Oi. no coração é veia. Aí nós temos aqui o átrio esquerdo, tem duas veias chegando aqui deste lado, duas daqui, duas do direito, duas do esquerdo. De onde vêm essas veias? Vamos ver, não é sangue arterial? Não tem oxigênio nesse sangue? Então só pode ter vindo de onde? Quem que botou oxigênio no sangue? Pulmão. O pulmão. Portanto, são as veias pulmonares. Veias pulmonares direita, veias pulmonares esquerda. Vem da direita, vem da esquerda. Chegou no átrio esquerdo, desceu para o ventrículo esquerdo, vai sair. Vai sair a artéria. Bom, vai sair, então é a artéria, vai sair com sangue arterial. Qual é o destino? Quem quer oxigênio? O corpo. Ah, é? Então não posso chamar essa artéria de pulmonar, não é? Também não é artéria corporal. Essa aqui é a artéria aorta, né? E a gente também tem um macetezinho, um trocadilho, né? Porque quando a gente fala aorta, que é uma palavra única, né? A gente lembra de horta, aquele lugarzinho que a gente planta ali os legumes, as verduras, né? Então, tem gente que diz assim, para você lembrar, né? Que assim como a horta, né? Alimenta o seu corpo, né? Com legumes, verduras, a artéria aorta é aquela que oxigena e nutre teu corpo inteiro, tá? Então, saiu aqui a artéria, saiu com o sangue arterial para o corpo, esta é a artéria aorta. Claro que aqui ela se divide em três, não está mostrando, mas ela se divide em três. Por quê? Porque tem corpo aqui em cima, tem que subir. Tem corpo aqui embaixo, tem que descer. E o terceiro ramo vai para onde? Volta para a superfície do coração.
Sabe por quê? Porque tem gente que pensa assim, poxa, o coração também é feito de células, e essas células do coração também querem nutriente, oxigênio, querem se livrar dos seus excretas e do gás carbônico. Beleza, mas elas não fazem isso no momento que o sangue está passando por dentro do coração. Não é agora. Né? Então, elas não têm privilégio, né, em relação a outros órgãos. Então, também é depois, assim como os outros órgãos. Então, quando o sangue sai aqui na artéria com destino ao corpo, existe um ramo dessa artéria chamado coronária, que tem esse nome porque ele retorna ao coração, é quem vai, então, nutrir, oxigenar as células do próprio coração. Então, quando a pessoa tem um infarto no miocárdio, miocárdio mios, músculo, cardios, coração, então na musculatura do coração que morre, geralmente morre por quê? Porque entupiu a coronária. E aí não chegou nutrição e oxigenação para as células do coração, parte dessa região morreu, então ela deixa de funcionar e aí prejudica o corpo inteiro, né? Porque se é o coração que bombeia sangue para o corpo inteiro, aquela região não está funcionando, né? Então, isso que é o infarto do miocárdio. Se este infarto ocorre numa pequena área, a pessoa sobrevive. Às vezes você ouve falar pessoas, nossa, essa pessoa já teve 10 infartos. Nossa, e está viva ainda? Tá, né? Foram pequenos infartos, regiões aí que foram lesionadas no coração. Lembrando que a célula da musculatura cardíaca, ela não faz mitose. Então, morreu, já era. É que nem neurônio. Perdeu, perdeu. Não recupera. Tá? Então, vai ficar com falta. Vai ficar com falta. E se o infarto pega uma grande área, uma grande extensão do coração, que a gente diz de infarto fulminante, então a pessoa morre na hora ali, porque uma grande região do coração morreu. Sheila, se o coração não faz mitose, como é que a pessoa cresce e o coração cresce também? Ah, sim. Então, essa mitose, ela acontece em certo período da vida, né? Então, vai aumentando em certo período, depois já não mais. E outra coisa, quando a gente fala de crescimento, a gente geralmente pensa em quê? Vai crescer, vai aumentar o número de células. Não é só assim. A gente cresce alongando as células também. Então, chega uma hora que o coração não vai mais ter mitose para aumentar de tamanho, né? Por mais células. Ele só vai alongar as células. Ele vai crescer alongando as suas células, mas não fazendo mitose. Tudo bem? E é por isso também, vou aproveitar só um instantinho, fazer um link aqui, né? A pessoa que tem doença de Chagas, o parasita se multiplica nas células do coração. Então, aquelas células ficam permanentemente danificadas. E é por isso que o coração incha, porque as partes funcionantes vão aumentar o seu tamanho, mas não em número de células, só alongar, ficar maior, para tentar compensar em função a parte que não está funcionando. Pode perguntar, Luan. Eu tenho uma dúvida que eu sempre, me perguntei. A diferença de veia e artéria é só quanto que passa de sangue por elas? Não. Bom, tem várias diferenças, né? Então, uma delas tem a ver com o destino. A veia sempre vem, então ela está conectada ao átrio, e a artéria sempre sai do coração, então ela está sempre conectada ao ventrículo. Então, essa é uma diferença fundamental, tá? Uhum. Outras diferenças aí vão estar relacionadas à anatomia do vaso, que é o que eu vou falar a seguir. Tá? Então, daqui a pouco eu vou falar de como é internamente uma veia, de como é internamente uma artéria. Então, aí você também consegue diferenciar uma de outra. Se você não tiver esses vasos ligados ao coração, eles estão separados, estão isolados, eu não tenho o coração como referência. Como é que eu vou saber qual é a veia, qual é a artéria? Tem como? Tem. Mas não é baseado no volume de sangue, tá bom? Uhum. Agora,
Outro critério que eu posso usar, que daí não é o volume, sim a pressão. Tá? O sangue circula com maior pressão nas artérias e menor pressão nas veias. Aí sim, então tem diferença Tá. na pressão. Por isso que a gente diz, quando mede a pressão, diz assim, a 12 pessoa por 5, né? é 12/8. Na Verdade. verdade, tirou um zero de cada lado, é 120/80. 120 milímetros de mercúrio é uma unidade de pressão, tá? Aham. Então, esta é a pressão do sangue na artéria, 120 milímetros. E o de baixo na veia. E a mais baixa é a da veia, 80 Ah, milímetros de mercúrio. Então, quem 12. Então, tem se for. pressão alta só aumenta na artéria. Então, quando a pessoa está com a pressão alta, vamos supor, o primeiro número está muito elevado, está com 18 por, sei lá, o outro pode estar aumentado ou baixo, não sei, ou normal. Vamos dizer, 18/8, mantém o 8 aqui, altera o outro. Isso é muito complicado, porque a pressão dentro da artéria está alta demais, isso significa que corre o risco dessa artéria romper. Então, tem que ter medicação para diminuir, para baixar essa pressão aí do sangue na artéria. Beleza? Agora, o que é pressão baixa? Justamente o contrário. Aí pode ser baixa, tanto no primeiro quanto no segundo valor, né? Então, por exemplo, a minha pressão é naturalmente baixa. A pressão, toda vez que eu meço, as pessoas até se assustam um pouco, mas geralmente é 10/6, ou às vezes é 9/5, né? Então, a pressão é naturalmente baixa. A maioria das pessoas é 12/8. A minha já é mais baixinha, 10/6, 9/5, geralmente é isso aí, né? Então, qualquer baixadinha de leve que eu tiver de pressão, eu desmaio. Então, vira e mexe, alguém tem que me acudir, porque se eu faço um esforço ou se eu fico, né, um tempo sem comer, baixou a pressão, desmaio. Porque minha pressão já é naturalmente baixa. Então, quer dizer, aí o que acontece? Por que a pressão baixa leva ao desmaio? Vai fazer todo sentido agora. A pressão alta, o sangue circula mais rápido, com mais velocidade, pressiona mais o vaso, então corre o risco de rompimento. Ao contrário, na pressão baixa, o sangue circula mais devagar dentro do vaso. Se ele circula mais devagar, demora mais para chegar nutriente oxigênio na célula e remover excretas. Entende? Por que desmaia? O desmaio é o quê? É um apagão. Faltou energia no meu sistema, então eu vou desligar e vou manter energia só no que não pode parar. Por exemplo, não pode parar de bater coração, não pode parar de respirar. Então, órgãos vitais mantêm energia, mas o resto apaga, né? Até que o sistema consiga se recuperar, se reestabelecer aí, manda energia só para o que é vital, né? Então, é isso, né? A pressão baixa tem a ver com uma circulação lenta do sangue. Então, nenhuma coisa é boa e nem a outra, mas com certeza o mais perigoso, né? É a pressão alta. A mais perigosa é a pressão alta, porque ela pode levar a um rompimento do vaso. Tá certo? Uhum. Então, olhando um pouco aqui a circulação, vendo o sangue circular, o que a gente vê? Olha, então nós temos aqui, ó, o sangue, né, vai dos pulmões. Se ele sai do pulmão, ele sai arterial, por isso a cor vermelha. Então, se ele tá arterial, ele tem que ir para o lado esquerdo. Não é? Lado esquerdo, que é onde circula o sangue arterial. Ele vai entrar no átrio esquerdo. Como ele vem por uma veia. Como veio do pulmão, é a veia pulmonar. Desceu para o ventrículo, vai sair. Saiu é a artéria. Saiu com oxigênio e vai para onde? Para o corpo, né? Então, essa é a artéria aorta. Beleza, vamos lá para o outro esquema. Bom, chegou sangue com oxigênio no corpo, deixou o oxigênio, pegou o gás carbônico, agora o sangue é venoso, portanto, o seu destino é o lado direito. Ele vai entrar pelo átrio, sempre pelo átrio, por meio de uma veia. Esta veia que vem do corpo é a veia cava, perfeito? Desceu no ventrículo direito, subiu aqui,
É um vaso que sai, então é uma artéria. É uma artéria que está levando sangue venoso com gás carbônico, então ela só pode ir para o pulmão. Então, essa aqui é a artéria pulmonar. Tudo bem? Então, tá aqui esse esquema mostrando a circulação completa, né? Ok. Nós temos também aqui a divisão, né? Dois caminhos, né? A gente diz assim, a pequena e a grande circulação. A pequena circulação é também chamada de circulação pulmonar, é aquela do tipo coração, pulmão, voltou para o coração. Vai no vizinho e volta. Essa é a pulmonar. E aquela que vai para o corpo todo, ela é chamada de grande circulação, porque o caminho é mais longo, ou circulação sistêmica, porque ela vai abranger os vários sistemas do corpo. Isso, aqui mostrando sístole e diástole, um pouquinho dessa dinâmica, né? Eu já falei da contração dos átrios e ventrículos, aqui não tem muito o que acrescentar. Bom, aqui já mostrei também. Aqui vamos falar um pouquinho, né? Bom, o infarto já falei, né? Por obstrução da coronária. Essa obstrução, ela pode acontecer por acúmulo de gordura, por uma fragilidade do vaso devido a envelhecimento, a fatores genéticos, por exemplo, os fumantes, né? A nicotina fragiliza os vasos. Então, a pessoa tem mais tendência em ter infarto, a ter hemorragia interna. Então, são fatores de risco aí. Agora, falando um pouquinho dos vasos sanguíneos, e agora sim nós podemos diferenciar a artéria e a veia aqui, a artéria aqui, sem ter o coração como referência, aquele padrão se vem ou se vai, né? Então, primeira coisa, a gente nota que as paredes, né, o conjunto, parede aqui não no sentido de parede celular, tá? Porque animal não tem parede celular. Mas parede no sentido de camadas que formam este vaso, camadas de tecido que formam este vaso. Então, as veias têm menos camadas de tecido, portanto, suas paredes são mais finas. Já as artérias, essa parede é mais espessa, pode ver até que é mais estreito aqui de tanto tecido que tem ao redor, né? Então, dá para diferenciar um vaso. Oi? Isso explica a maior pressão? Sim, isso explica a maior pressão. Mas a maior pressão vai estar melhor explicada com o que vem agora, olha. Aqui tem menos camadas, aqui mais camadas, então a parede é mais espessa, mas aqui também, veja só, a camada de músculo que envolve aqui é menos desenvolvida do que aqui. Qual músculo é este que envolve o vaso? Cuidado, hein? O coração é o cardíaco, mas o vaso é o músculo liso, que é aquele músculo de contração involuntária e lenta, né? Que vai formar os outros órgãos do corpo. Então, não esquece que tem músculo em volta aqui também. Porque, afinal, este vaso vai contrair. Não é só o coração que contrai, o vaso também. Por que você pode sentir a pulsação do coração sentindo aqui a tua veia, a tua artéria aqui, ó, ou aqui, né, no pulso? Por quê? Porque quando o sangue passa por ela, ela se dilata, depois ela se contrai, no mesmo ritmo do coração, né? Então, com a mesma frequência do coração. Então, você pode contar batimento cardíaco escutando o coração, com aquele aparelho que o médico tem lá, né? Ou, né, se você que não tem, eu que não tenho, podemos contar aqui, que dá na mesma, porque o mesmo ritmo do coração é o ritmo de pulsação do vaso, tá certo? Então... Sheila, o que acontece se tem ar dentro da veia? Se tem ar... É. Então, não pode ter, porque esta lacuna de ar significa que por algum intervalo de tempo, as tuas células vão ficar sem receber nutrição ou oxigenação e sem remoção de excretas.
Por isso é que quando vai injetar, seja lá o que for, você tira da seringa todo o ar, não é? A ponto até de você ver sair um pouco de líquido, lá perde um pouco de líquido, aí que perca, mas pelo menos você tem a certeza absoluta de que não ficou nada de ar ali, porque você não pode introduzir ar na corrente sanguínea, tá? Tem gente que se suicida, né, injetando ar, né, tem uma seringa, puxa ar e injeta na corrente sanguínea. Deve doer bastante, não deve? Ah, Sentir. sim. Bom, é difícil dizer, né? Mas acho que todo suicídio é muito dolorido, né? Seja como for, ele é bem dolorido. Mas aqui a pessoa vai sentir muito, né? Enfim, deu para perceber aqui. Aí sim tem a ver com a pressão, porque se tem mais músculo ao redor da artéria, quer dizer que contrai com mais força, vai dar mais pressão. Ótimo. Então, a maior pressão aqui, menor pressão aqui. Outra diferença. Dentro da veia tem válvulas internas, já nas artérias não. Sheila, por que tem... Ai, já deu meu tempo, né? Tem problema não. Semana que vem eu continuo. Aí eu explico por que tem válvula dentro da veia e é o mau funcionamento dessas válvulas dentro da veia que vão levar, por exemplo, a... Fugiu o nome. Aquela ramificação de veias na pele. Que as pessoas de mais idade começam a ter varizes. Ah, Tá? Tem a ver com mau funcionamento das veias ou com maus hábitos também. Mas, bom, isso fica então para a próxima aula. Cadê que eu não consigo achar? Como é que eu saio daqui? Gente, não consigo sair. É sério, não consigo sair. Tem problema não. Já deu horário, vocês saem aí. Eu vou tentando aqui. Tchau, Sheila. tchau, Tchau, Sheila. tchau. Até Tchau. logo. Aqui. Pronto. Achei.